Bom dia, pessoal do quinto ano. Hoje é dia 13/8/2020, nossa aula 29, aula de ciências. Então vamos pegar o nosso livro de ciências, na página 121, vamos colocar lá em cima a aula 29 e a data 13/8/2020. Produtores, consumidores e decompositores. Produtores, consumidores e decompositores formam uma cadeia alimentar. Seres produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento, utilizando energia solar e elementos simples do meio ambiente, como o gás carbônico e a água. Como exemplo, temos vegetais. Os seres consumidores são elementos vivos que não produzem seu próprio alimento. São organismos que se alimentam de outros seres vivos. Como exemplo, temos o homem e os animais, que precisam pescar, cultivar, caçar, etc. Página 122. Existem vários níveis de consumidores. Os consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, como o boi e a cabra. Os consumidores secundários são os que se alimentam de consumidores primários, os herbívoros, como os seres humanos. E os consumidores terciários são os que se alimentam dos consumidores secundários, são os grandes predadores, como o leão. Então aí nós temos na figura uma cabra, que é o primário, o homem, que é o secundário, e o leão, que é o terciário. E os seres decompositores são seres que se alimentam de organismos mortos, fazendo a reciclagem dos nutrientes, ou seja, devolvendo-os à natureza. Como exemplo, temos os fungos e as bactérias. Os decompositores, assim como os produtores, são indispensáveis para a manutenção do ecossistema. Isto porque os produtores fabricam alimento e os decompositores reciclam na natureza a matéria de origem animal e vegetal. Eles, através da decomposição, eles devolvem à natureza aqueles nutrientes. Página 123. Cadeia e teia alimentar. No ecossistema, os elementos vivos se relacionam entre si. Uma das formas mais importantes de relacionamento é por meio de alimentação. É por meio dela que adquirem energia para realizar suas atividades. Todo ser vivo precisa se alimentar. Teia alimentar é a reunião de cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é formada por 3 elementos: os produtores, os consumidores e os decompositores. A cadeia alimentar segue como um animal que se alimenta desse vegetal ou alga e continua com outro que se alimenta do primeiro. Esses animais são chamados de consumidores, que se alimentam de vegetais ou de outros animais. A cadeia alimentar termina nos fungos e nas bactérias, pois esses seres vivos se alimentam da matéria orgânica e recebem o nome de decompositores. A decomposição da matéria orgânica libera nutrientes no ambiente. Então aí nós temos a figura, da cadeia alimentar. Então, nós temos aqui a vegetação, aí o coelho comendo a vegetação, a coruja comendo o coelho, depois a coruja morre, aí vem os fungos e as bactérias comem a coruja, e devolvem os nutrientes para o solo, certo? Então se forma uma cadeia, vai e volta, um ciclo fechado, certo? Página 124. Essa relação de cadeia alimentar é alterada quando temos um mesmo animal que se alimenta de vários outros e, por sua vez, é consumido por diferentes animais. Então veja, na figura aí, nós temos a zebra que come a vegetação. Aqui a formiga também come a vegetação. Tá vendo? Então tem vários animais que comem o mesmo alimento.
o coelho. A cobra se alimenta do coelho, a coruja se alimenta do coelho, o gavião se alimenta do coelho. Tá vendo? Então, vários seres vivos se alimentam dos mesmos animais, né? Então, se altera um pouco a cadeia alimentar. Mas tudo está em equilíbrio na natureza. A natureza, ela é perfeita, né? Se o homem não intervir, tudo se ajeita. Agora, quando falta algum desses elementos, é alterada essa cadeia alimentar. Enquanto os animais não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, os vegetais e as algas o fazem, retirando sais minerais e água do solo, consumindo o oxigênio e o gás carbônico do ar e utilizando a luz solar. Como necessitam se alimentar, os seres vivos estabelecem uma sequência de quem se alimenta e de quem vira alimento. Por isso é que quando o homem intervém em alguma parte da cadeia alimentar, aí tudo se altera. Por exemplo, se o homem devasta a vegetação, como é que a zebra vai se alimentar? Né? Então tudo ali já se altera, certo? Por isso é que em algumas áreas, quando o homem vai lá e derruba a floresta, os animais vêm procurar os alimentos aonde? Nas casas dos homens. Às vezes a gente vê na televisão os macacos invadindo residências, não é mesmo? Então é por causa disso. O homem foi lá e tirou o alimento deles, eles têm que procurar alimentos em outro lugar. Certo? Então vamos para os nossos exercícios. Página 125. Número 1, pinte o quadrinho de acordo com a legenda. Vocês vão pintar. Número 2, uma pergunta. Número 2, número 3, número 4. Vocês vão responder. Certo? Página 126. Também letra A e letra B são perguntas. Vamos responder. Número 6, marcar as alternativas corretas. Somente as corretas. Número 7, observe a cadeia alimentar abaixo e identifique quem são os consumidores. Né? Número 8, número 9, duas perguntinhas para responder. E número 10, vocês vão colocar aí em ordem como funciona a sequência alimentar aí. A sequência da cadeia alimentar, né? Então, primeiro, onça, lobo-guará, capivara e capim. Então, nós vamos botar em sequência. Certo? Letra A, letra B e letra C. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado. Entendeu? Então, na sexta-feira, nós temos a nossa aula ao vivo para tirar nossas dúvidas. Façam os exercícios, não deixem de fazer, como eu sempre falo, né, para a gente poder tirar as dúvidas. Tá certo? Bom, fiquem com Deus e até a próxima aula.